mais uma iniciativa da Rádio Mantiqueira. Jorge Luiz e uma equipe de especialistas chegando para começar o webinar da Noite FM. Jorge, muito bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia a todo mundo que está acompanhando pela internet, e também pelo Zoom e também pelas ondas da Rádio Mantiqueira. Estamos começando agora às 10 horas e 1 minuto. Estamos começando o webinar ao vivo, a gestão em tempos incertos, reflexões, análises e iniciativas, uma produção do Departamento Comercial da Rádio Mantiqueira e também do Departamento de Jornalismo. Estamos aqui com grandes amigos, grandes especialistas, para levar nessa manhã de sábado, para todos que estão nos acompanhando em todas as plataformas digitais, uma grande análise, um grande debate, uma grande reflexão, mas, acima de tudo, passar para você uma prestação de serviço em relação a toda essa situação que está acontecendo relacionado aí ao coronavírus. É uma iniciativa bacana do nosso departamento comercial, que nesse momento também, como qualquer empresário do planeta, absorve as informações que são toneladas diariamente, para que a gente possa procurar entender o que está acontecendo. Já estamos aqui com todos eles posicionados, lembrando que esse é um projeto que nós temos a parceria tecnológica da JHS Studios, com o nosso querido João Henrique e toda a equipe, o João que está aí ao vivo nos estúdios, juntamente com o Luiz Fernando, e cada um dos convidados, inclusive eu, estamos nas nossas devidas residências, mantendo aí as orientações sanitárias emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelos órgãos governamentais de cada país, de cada estado, no caso do Brasil, de cada município, para permanecer o máximo de tempo em casa, para evitar aí o contágio e a infecção através do Covid-19. Vamos, a partir de agora, então, apresentar cada um dos especialistas que estarão conosco nesta manhã, no 100,7, no nosso streaming, no nosso aplicativo e também, a partir de hoje, na nossa plataforma, no canal do YouTube da Manti FM, sendo lançado oficialmente neste sábado, dia 28 de março. Começa apresentando meu querido amigo Adilson Martins, que já está conosco aqui, posicionado. Ele que é mestre, especialista e bacharel em administração, possui curso de extensão avançada de empreendedorismo no Executive Center, no Babson College, nos Estados Unidos, um dos maiores centros de estudo de empreendedorismo do planeta. É professor universitário com destaque para atuação na Fundação Getúlio Vargas, no Unifateia e também na Faculdade Serra Dourada. Palestrante profissional com atuação no Brasil e exterior, radialista profissional com mais de 25 anos de experiências na área de comunicação. Autor do livro Amálgama Divina, é um dos especialistas no estudo científico da indústria 4.0 aqui no Brasil. Larga experiência em consultoria interna e externa de empresas, com ênfase nos processos de gestão de pessoas e comunicação organizacional e interpessoal. Empreendedor e gestor também, porque hoje ele mantém a Adilson Martins palestras e treinamentos conectando pessoas. Adilson, bom dia, bem-vindo e muito obrigado por aquecer o nosso convite. É um prazer estar com você aqui conosco no webinar ao vivo. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos que compõem esse webinar nesse sábado. Companheiro Marcelo de Elias, amigo de bastante tempo, Alexandre Espada, Bruno Carvalho e o Alexandre Correia, além de você, Jorge, também, que sempre nos fornece essa oportunidade importante de levar ao público nossas ideias, quiçá algumas alternativas para que possamos desenvolver-nos e também nossas empresas, nossas atividades nesse momento que o país e o mundo passa. Esse momento é tão importante para nós vivenciarmos que creio, inclusive, esse marco do lançamento do YouTube pela Rádio Mantiqueira ser também um dos canais que vai alavancar a informação precisa e imparcial, como ela tem feito há quase 90 anos. Obrigado pela oportunidade e desejo a todos os nossos amigos que compõem esse webinar de hoje bastante sucesso e felicidade nas suas aplicações verbais hoje aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação conosco aqui e vai ser um prazer estar com você e todos os nossos amigos. Outro querido amigo está conosco aqui, desde o meados da década de 90, é uma pessoa que compartilha da nossa amizade. Eu tenho um prazer, um carinho imenso por ele, que é o querido Alexandre Correia Lima, aqui na cidade de Cruzeiro. Principalmente o pessoal sempre lembra como Alexandre da Mind. Por quê? Porque o Alexandre é palestrante, é o CEO da Mind Pesquisas, é pós-graduado em administração de marketing, possui um Master em Comunicação Empresarial e cursou a Escola Avançada de Pesquisa de Mercado na Universidade da Geórgia, lá na Atlanta, nos Estados Unidos. Possui mais de 2 décadas de experiência em projetos de comunicação e estratégia empresarial, tendo atendido empresas em todo o Brasil, além de ganhar diversos concursos de criatividade e festivais de publicidade. É autor dos livros Longevidade Inteligente, recém-lançado,
e Pesquisa de Opinião Pública de 2017. É fundador do portal Revolução Prateada, que estuda a economia da longevidade. É fundador também da agência Mind, que durante muito tempo foi uma referência em publicidade em todo o país. Segundo ele, são palavras dele, hein? Guitarrista mequetrefe, palestrante do TED, professor da FGV e escritor, além do pai do Cássio e do Tarek, que são, sem dúvida nenhuma, isso eu concordo com ele, as suas duas melhores obras. Abraço, Alexandre, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu comentei ontem no nosso test drive na internet, quando a gente estava testando a nossa plataforma, que você foi um homem visionário. Ao escrever Longevidade Inteligente, você já estava prevendo algumas situações relacionadas às faixas etárias, a esse momento onde nós estamos vivendo mais, e também no livro, eu que já li, inclusive, tenho o livro Morram de Inveja, eu já tenho um livro, inclusive, autografado pelo nosso autor, ele já falava de uma das principais epidemias que aconteceu na história da humanidade, que foi a peste bubônica no século XIV. Alexandre, bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite, estar conosco aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco, e as suas primeiras considerações. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os meus amigos aí que me dão a honra de dividir esse espaço comigo, bom dia a todos que estão assistindo esse webinar e que assistirão a posteriori nas diversas plataformas que estarão disponíveis. Uma alegria muito grande daqui. Eu acho que em momentos de pânico e de medo, a melhor alternativa que a gente tem é o conhecimento e a informação. É isso que a gente vai tentar trazer para vocês aqui. Uma alegria muito grande. Sim, tive a alegria de lançar esse livro aqui faz pouco tempo. Infelizmente, toda a turnê de palestras e de lançamento tiveram que ser canceladas, né, por conta dos confinamentos, mas a gente não desiste, vai falar desses assuntos online, nas lives aí. Eu acho que muito dos assuntos que direto ou indiretamente a gente vai tratar acaba estando aqui, essa questão da longevidade. A introdução do livro, eu falo da Itália, que é um país, né, que tem uma percentagem de população idosa, cito algumas pragas e pestes e pandemias que a humanidade teve e superou, né, superou inclusive com conhecimento, né? Então vai ser uma alegria poder partilhar um pouquinho do que a gente sabe, sobretudo com essas mentes brilhantes que estão aqui junto conosco hoje, e eu espero que todo mundo faça bom uso. Eu espero que sejam 2 horas não apenas instrutivas, mas divertidas também. Obrigado. Perfeito. O xará do Alexandre é o outro Alexandre, o Alexandre Espada, nosso amigo também conosco, está em sua casa, preparado para trazer informações. Ele é empresário na área de tecnologia, é professor universitário, foi colega meu, do Adilson, do Marcelo, no mestrado de Design, Tecnologia e Inovação no Unifadeia, tem MBA em Gestão e Estratégia de Negócios, é especialista em Engenharia Web e é bacharel em Ciência da Computação. E é cofundador da Escoer, Agência de Marketing e Comunicação Digital, estuda atualmente os impactos do marketing digital nos negócios, além de experiência do consumo, de brand, marca, em suas diversas faces do mercado, e está conosco aqui hoje para trazer a sua opinião também. Alexandre, muito obrigado por estar conosco e é um prazer recebê-lo aqui no webinar ao vivo da Mancha FM. É isso aí, muito bom dia, Jorge, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mantiqueira e também a todos aqueles que nos acompanham através dos canais digitais da rádio. Eu quero já deixar o meu muito obrigado por esse convite. Eu confesso que eu estou muito feliz por fazer parte desse time e eu espero que a minha bagagem durante esses longos anos de trabalho no universo digital possa colaborar um pouquinho, né, com essa discussão que nós vamos levantar aqui hoje sobre quais os caminhos, né, ou que as empresas podem fazer para tentar minimizar os impactos dessa crise que nós estamos vivenciando aí nos seus negócios. É um prazer enorme estar entre essas pessoas tão queridas, profissionais de altíssimo gabarito e que eu admiro e acompanho o trabalho já há bastante tempo. Muito obrigado. E eu que agradeço a sua participação. Outro querido amigo é o Bruno Carvalho. Bruno Carvalho é aqui da cidade de Cruzeiro também, né? Hoje está radicado em Taubaté, é empresário, palestrante, consultor, professor, tem 17 anos de mercado, experiência no segmento aeronáutico, sendo 15 deles na Embraer, com grande experiência em gestão de negócios, gestão de projetos de engenharia, novos programas e plataformas de aviões, contratos de gestão de fornecedores. Atualmente é proprietário da To Be Smart Consulting, que atua no desenvolvimento e gestão de novos negócios e projetos, apoiando com consultoria e representações de diversas empresas nacionais e internacionais que têm negócios e clientes no Brasil e na América Latina.
engenheiro mecânico, especialista em gestão de pessoas, gestão de projetos. Atualmente também está no programa de mestrado do Centro Universitário Teresa D'Ávila, Unipateia, em Lorena, no mestrado em Design, Tecnologia e Inovação, e principalmente nos 2 últimos anos vem desenvolvendo também soluções para principalmente as pessoas que têm micros e pequenos negócios, porque ele é um entusiasta do estudo do empreendedorismo e a sua própria carreira, a sua própria trajetória de vida profissional mostra isso. Bom dia, meu querido Bruno, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mantiqueira FM, da minha querida cidade natal, Cruzeiro. Bom dia aos nossos queridos parceiros, especialistas que compõem hoje esse webinar. Para mim, Jorge e todos, é um grande prazer estar podendo participar desse webinar nessa rádio que, ao longo de muitos anos, vem fazendo e fazendo um processo de comunicação excelente e com bastante maestria. Jorge, eu acho que esse momento que estamos vivendo é totalmente propício para esse tipo de evento, porque como bem compôs, como bem falado pelo Alexandre, é através do conhecimento e do processo de comunicação que a gente vai conseguir passar por mais uma crise mundial e uma crise, infelizmente, uma crise que vem afetando diversas pessoas, independente de faixa etária de idade. Não estamos aqui para discutir esse ponto e sim trazer conhecimento. Eu acho que, então, esse processo ele é essencial, é o processo de gestão de comunicação, trazer a comunicação e, através da comunicação, a melhor informação para as pessoas, para os empreendedores, para a população em geral, para estarem preparadas para aquilo que vem ainda com relação a essa crise e como trazer oportunidades. Eu acho que esse webinar é importante por conta disso. Temos aqui diversos especialistas, cada um na sua área de atuação. Algumas áreas interagem uma com as outras, mas assim, eu acho super válido esse momento, um sábado de manhã, onde as pessoas vão poder se alimentar de informações para enfrentar essa crise. Eu acho que tem tudo a ver. Deixo aqui já o meu agradecimento e meus parabéns pela rádio e estar podendo trazer esse mega evento para a população de Cruzeiro e nossa região em geral. Estamos aqui, espero que o debate seja rico e vamos aí trazer bastante conteúdos e ferramentas, né, Jorge? Eu acho que mais do que comunicação, mais do que teoria, a gente também tem que prover ferramentas, técnicas e metodologias para os empresários, os empreendedores. Infelizmente, cara, a gente tem visto aí notícias, algumas fakes, mas nesse ponto eu acho que a maioria sejam verdadeiras e vários comércios aí já colhendo grandes prejuízos. Então, eu acho que esse contexto, esse webinar com esse conteúdo, eu acho que vai ser muito propício para poder trazer ferramentas, opiniões de grandes especialistas aí, a âmbito nacional, internacional, Marcelo, Alexandre, que eu posso aí um grande prazer citar. Então, assim, a Dilce, todos vocês. Então, acho que os ouvintes hoje vão ter o privilégio de receber conteúdos aí riquíssimos para usar no seu dia a dia e enfrentar essa crise, que eu tenho certeza que ela vai ser passageira. Obrigado e vamos em frente aí com o webinar, que eu acho que essas 2 horas vão ser riquíssimas. Obrigado. Maravilha. Por último, mas porém não menos importante, querido irmão, parceiro de longa data, Marcelo de Elias, palestrante que está em todo o país, professor da FGV, Fundação Dom Cabral e da Franklin Covey, mestre em inovação e empreendedorismo Design Thinking, os melhores palestrantes do Brasil, premiado pela Associação Brasileira de Liderança como o melhor palestrante sobre mudança de gestão, escolhido como top 5 no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento em 2019. Está dispor visitas técnicas com outros palestrantes em Dubai e também em Israel. Tem formação internacional na Universidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, é administrador com MBAs pela USP, FGV, tem formação executiva pela Fundação Dom Cabral, realizou intercâmbio técnico-profissional em diversas empresas americanas, tem experiência como executivo de recursos humanos, é empreendedor, empresário, fundador da Universidade da Mudança, no portal brasileiro de conteúdo sobre mudança, assina colunas em sites e revistas, é coautor do livro Ser Mais Gestão de Pessoas, é autor do audiolivro best-seller Como Ser um RH Estratégico. E nas horas de lazer, além de falar sobre mudanças e tudo mais, o Marcelo também é vocalista da banda Playmobil. E está conosco aqui para falar. Marcelo está na crista onda, porque falar de mudança nesse mundo maluco, cheio de mudança a todo minuto, Marcelo, você está se sentindo em casa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Alexandre Correia, Alexandre Espada, Dilson, Bruno. Prazer estar com vocês. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pelas plataformas da Rádio Mantiqueira, em especial aqueles que estão ouvindo a gente
pela Rádio Mantiqueira. É muito legal estar aí nas ondas da Mante FM, né? Coisa que muito me agrada e me traz um pouco de sentimentos muito positivos da época que eu trabalhei na Rádio Mantiqueira. Bom, realmente, Jorge, falar de mudança agora é estar na crista da onda, né? Inclusive, eu até ontem conversava com alguns amigos também palestrantes e eu comentei com eles justamente isso, né? O quanto que eu tenho sido demandado nesses últimos dias para participar de entrevista, seja por meios impressos, seja por live, seja por bate-papo, enfim, o assunto agora é mudança imprevisível, mudança que realmente impacta os negócios e até por isso eu fico muito feliz de estar aqui também, poder dividir um pouco a nossa visão, aprender também com os nossos amigos que estão aqui e levar um pouco de reflexão para os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês, um ótimo dia a todos. Bom, com isso feitas as devidas apresentações, todos posicionados, vamos começar nesse primeiro bloco a trazer aí as primeiras informações. Nesse primeiro bloco, na verdade, só para você entender, nós teremos 4 blocos ao longo do programa, nós vamos falar sobre o mundo dos negócios, desafios impostos pelo coronavírus, principalmente no aspecto econômico. E agora eu vou apresentar uma pergunta para cada um dos nossos amigos. Primeiro para o nosso querido Alexandre Corrêa Lima, que é um homem também que, com a sua especialidade, tem acompanhado como profissional essas questões relacionadas à parte econômica. Alexandre, para quem está nos acompanhando nesse momento em todas as plataformas possíveis, qual é a sua opinião sobre essa questão do impacto da pandemia? O que ela traz realmente de modificações para toda a questão da estrutura econômica do planeta, que foi, obviamente, abalada em maior ou menor grau, dependendo, obviamente, da capacidade que cada país tem, mas modificou muito as projeções de cenários e tudo que nós tínhamos antes em relação a dezembro, por exemplo, planejado para a economia do mundo. Vamos fazer agora para tentar conectar essas situações e ir tomando decisões uma atrás da outra, porque tem a questão da saúde e a questão da economia andando juntas nesse momento. Bom dia. Bom, de fato, a gente está à frente de uma crise, de uma ameaça sem precedentes. Agora, apesar do espanto que isso causa, isso não é novidade na história humana, nem tampouco da economia, né? E quem é brasileiro já passou por diversas crises. O que muda a configuração dessa é que ela é global e vai ter um impacto muito grande simultaneamente, e a gente não tem muitas respostas, porque a gente não tem um padrão, não tem uma cartilha ainda. No final de janeiro desse ano, meados de janeiro, eu dei uma palestra numa indústria, era uma palestra de planejamento, etc. e tal, e eu falava da grande complexidade que é planejar o futuro em cenários incertos ou no mundo ultraconectado, porque muitos planejamentos falham porque as empresas planejam e depois engavetam esse planejamento e elas não percebem que as variáveis vão mudando no decorrer dos meses do dia. É por isso que tem até um estudo que diz que se você pegar os economistas mais brilhantes do mundo e comparar a taxa de acerto deles com um macaco aleatoriamente jogando dardos num experimento binário, a taxa de acertos deles não é muito melhor. Mas não porque os economistas errem, porque são economistas brilhantes, mas porque as variáveis são interconectadas e elas mudam no decorrer do tempo. Então, tudo que se planejou pode se jogar fora, né? A gente tinha um cenário que já era algum cenário de constrição, alguns países ainda em austeridade, e você vem agora com essa crise de impactos. A gente vai ter um impacto sanitário, infelizmente, isso já está ocorrendo em muitos países, já está acontecendo no Brasil, um impacto na área de saúde, e a gente vai ter um impacto maior ainda na área econômica, em termos de retração econômica, em termos de perda de empregos, e é com isso que a gente vai ter que lidar. Infelizmente, a gente tem um cenário que, em certos aspectos, é indevidamente politizado, o que dificulta, porque no momento desse, não dá para tentar levar vantagem de nada, a gente tem que fazer uma análise crítica e serena. Então, acho que a grande dificuldade que o mundo enfrenta hoje é como conciliar a necessidade sanitária de não fazer com que os sistemas de saúde dos países colapsem. E a gente está vendo a Europa colapsar, né, que tem uma estrutura de bem-estar social muito melhor que a nossa, e, ao mesmo tempo, não permitir que a economia derreta, porque o impacto econômico, no final da fila, acaba virando um impacto em vidas, em gente. Então, acho que esse é o desafio do mundo agora. Como conjugar essas duas coisas, a preservação da saúde e minimizar os impactos para que os efeitos
colaterais dessa crise não se espalhem num espectro ainda mais pernicioso de coisas. Mas é o que muita gente já vem pensando e, aos poucos, a gente começa a descobrir alguns caminhos. Perfeito. Marcelo, com as economias afetadas, como reagir diante de uma variável não prevista como essa, e como as pessoas podem tentar se adaptar, principalmente do ponto de vista da gestão de mudanças, a essas modificações e a informação rápida e atropelando a todo momento? Bom, na verdade, Jorge e amigos, o que a gente percebe é que no momento desse tipo, em qualquer calamidade, em qualquer situação inesperada, e essa não é diferente, existem algumas coisas que naturalmente acontecem. Uma delas seria o que nós podemos aqui comparar como se fosse um luto, né? Por exemplo, quando morre uma pessoa querida, quando você perde o emprego, quando o seu negócio vai mal, é natural a gente ficar num estágio de lastimação, onde a gente lastima, onde a gente critica, onde a gente fica perdido, onde a gente tenta barganhar soluções. Alguns entram numa depressão, né? Ou ficam deprimidos, enfim. É o que a gente chama de um estágio de luto inicial, onde existe sim essa insegurança, esse medo, essa dificuldade. Isso é extremamente natural, isso é do ser humano, isso é explicado pela neurociência, então é facilmente perceber isso nas pessoas. Normalmente, quando surge uma calamidade, o primeiro sinal normalmente é de negação, onde as pessoas falam, isso não vai chegar no Brasil, isso é só na China, ou então isso não vai impactar o nosso negócio. Isso é natural do ser humano também, negar. E depois dessa negação, é quando começa a cair a ficha, vem todo esse luto, esse sentimento negativo. No momento atual que a gente vive, com o advento das tecnologias, dos meios de comunicação, em especial das redes sociais, do WhatsApp, coisas do tipo, existe um novo elemento que agrava isso tudo, que são as fake news, são aquelas pessoas desesperadas levando mentira adiante, levando informações equivocadas, algumas bem intencionadas, mas aceitando qualquer coisa que vem como verdade e levando adiante. Então, com isso, você alonga ainda mais esse sentimento de indignação, esse sentimento de conspiração. Existe uma série de teorias de conspiração no momento, que vão desde que o vírus surgiu em laboratório na China para destruir o mundo, ao início de uma terceira guerra mundial, a profecia de Nostradamus. Então, tem uma série de coisas que vão surgindo nesse momento que fazem com que as pessoas, em vez de buscarem uma ação efetiva, elas ficam muito tempo lastimando pelo luto. Então, eu percebo que no momento de gestão de mudança, isso serve para o indivíduo enquanto pessoa, isso serve para o profissional liberal, serve para o empresário. Quanto mais cedo você conseguir matar esse ciclo de luto e começar a agir, melhor vai ser para o seu negócio. Então, eu diria para você, Jorge, amigos e ouvintes, que a gente tem 3 estágios simples, simplificando, existem muito mais estágios, mas simplificando, existem 3 estágios dentro desse roteiro que seria importante a gente considerar. Primeiro, esse momento de indignação, que é natural, de susto, de negação, que é natural. O segundo, que é de arrumar a casa. Aí chega a hora que você tem que arrumar a casa. Você que é profissional liberal, tem que arrumar a casa. Como é que eu vou fazer para vender aquilo que eu vendi e agora não posso sair de casa? Você que é pai de família, como é que eu vou reduzir alguns custos aqui na minha casa? Você que é empresário, como é que eu vou administrar as finanças, me relacionar com os clientes na minha empresa? Esse seria um segundo estágio. E o terceiro estágio, que vem junto com o primeiro, é também não perder o foco no futuro. Não é porque a gente está agora tendo que resolver o problema do hoje que a gente tem que esquecer o amanhã. Por exemplo, tem empresas que numa redução de custo está mandando embora talentos, pessoas que vão deixar a empresa com mais prejuízo no futuro. Existem pessoas que, para tentar reduzir custo, estão começando a sangrar situações financeiras que depois vai perder a sustentabilidade. Então, assim, eu entendo que esse estágio do luto, que é natural, é o primeiro. A gente tem um estágio de arrumar a casa, que é o que muita empresa está começando a trabalhar, está trabalhando fortemente, mas também não pode perder esse terceiro estágio, que é de olhar o futuro, de ver o que a gente vai ter de aprendizado, de desenvolvimento, de sustentabilidade depois. E a conclusão que a gente chega, Jorge, é que quanto mais a gente alargar esse sentimento de luto, de perder tempo com informações inverídicas, de ficar lastimando, reclamando nas rodas de bares virtuais, porque o bar presencial também está fechado, mais a gente demora para organizar a casa e focar no futuro. Perfeito, Marcelo. Obrigado. Realmente é por aí o negócio. Adilson, você que nos últimos tempos tem estudado as questões da indústria 4.0, sociedade 5.0, essas conexões, inteligência artificial e tudo, de repente a humanidade toma de novo uma cacetada para explicar que, apesar de todo o avanço, nós ainda somos finitos.
O Marcelo citou essa questão da propagação das informações muito rápidas. Você que trabalha também com a questão da comunicação disruptiva, do ponto de vista da dissonância das coisas, essa avalanche de informação que agora aumentou muito nos últimos dias, isso pode afetar também a maneira como o ser humano ele encara e começa a ver a realidade de uma outra forma? Olha, Jorge, a pergunta é muito bem-vinda. Exatamente isso, né? O excesso de informação que nós somos levados hoje, e principalmente por estarmos em casa, é o ambiente correto para que as mídias, seja ela internet, televisão, rádio, revista, etc., consiga levar essa informação até as pessoas. Tanto que a audiência das TVs vem aumentando nos últimos dias, graças, se podemos dizer assim, a essa toda celeuma do coronavírus. O grande problema é que nós não estamos fazendo em casa, Jorge, um isolamento psicológico, ou seja, conseguindo filtrar o que de fato é importante, relevante como informação que vai nos transformar em conhecimento e nos ajudar de alguma forma a ter um pouco mais de horizonte sobre o nosso trabalho e nossa vida pessoal, mas estamos psicossomatizando muito dessa crise, ou seja, dá a impressão que você vai sair do portão para fora e simplesmente o vírus vai pegar e vai levar você embora como num filme de terror. Então, nós estamos psicossomatizando esse ambiente e deixando de explorar oportunidades muito bem-vindas. Muitas faculdades agora estão encontrando, inclusive, nas chamadas lives, que são as reuniões em Google Meet, Hangout, Zoom, entre outras plataformas, a oportunidade de você contribuir para esse conhecimento bom, para você, inclusive, poder fazer o que a tecnologia e a internet foi disposta, foi inventada, que é justamente você aproximar pessoas distantes. Veja o exemplo que nós estamos aqui hoje realizando. Estamos aproximando pessoas distantes e maximizando informação de qualidade para quem está do outro lado consiga absorver e tirar proveito dessa informação para a sua vida. Essa é a proposta. O que nós temos que sugerir para quem está em casa nos acompanhando pela internet, pela Rádio Mantiqueira, é justamente preste atenção na informação. Qual que é a carga emocional e emotiva que existe nessa informação? Vai contribuir com alguma coisa para você? Outra coisa, qual a ferramenta que você pode usar em casa para fazer um planejamento pessoal, como bem disse o Marcelo? Qual ação que você efetivamente pode tomar para, quando sair desse isolamento, voltar ao trabalho em atividade, tanto cerebral quanto disposição de conhecer novos horizontes tecnológicos? O que nós não podemos ficar é inertes, escravos, reclamando e esperando que outras pessoas ou o próprio governo tomem alguma atitude para que seja feito pós-pandemia, né? Perfeito. Bom, Bruno, você que é um homem que, devido às atividades dentro da consultoria, acompanha principalmente perto um dos setores que hoje está sendo mais afetado por essa questão, que é o setor da aviação civil, né? Mas também tem uma conexão global em toda essa questão. Você que é um homem da área de projetos, você acredita que a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, os médicos, pequenos empresários, eles não se preocupam com os períodos de crise, não planejam, porque crise vai sempre acontecer. Hoje coronavírus, amanhã vai aparecer outra coisa. Você concorda que muitas vezes as pessoas só querem navegar na onda boa, mas quando surge uma crise, seja ela de origem sanitária ou não, muitas vezes as pessoas ficam perdidas, independentemente do tamanho, do segmento e de onde o empresário esteja? Com certeza, muito bem colocado, Jorge. Realmente, e infelizmente, estamos vivendo uma crise assim sem precedência, economicamente falando, para o setor da aviação. Assim. Comentei ontem que a grande maioria das empresas aéreas aqui do Brasil, para não citar todas elas, 100% de seus aviões estão no chão, sem poder fazer voos e fazer a movimentação das pessoas. Jorge, eu gosto muito de uma palavra chamada planejamento. Tá? O planejamento ele tem a ver com as prioridades que você pretende colocar em prática e, obviamente, alinhado com os seus objetivos estratégicos. O que acontece? A maioria das pessoas e a maioria das empresas, elas planejam sempre pensando no sucesso e não no insucesso. E aí que está o grande erro, eu diria. Por quê? É no momento de crise que você tem que estar preparado e é baseado no seu planejamento para poder ter um processo de reversão. E aí eu vou roubar uma palavrinha do meu amigo Marcelo, que você tem que estar preparado para uma mudança. E a mudança, ela envolve duas áreas que, infelizmente, as empresas acabam tendo que mexer, que é no seu capital humano e na questão dos seus investimentos. Infelizmente e erroneamente, por uma falta de planejamento para os momentos de crise,
e aí o Marcelo mencionou, e eu vou falar que, infelizmente, isso está ocorrendo, as empresas começam, e de forma irracional, a desligar os seus melhores talentos. Por quê? Porque lá atrás não foi pensado num planejamento para se ter uma sustentabilidade financeira, econômica, para você manter o seu capital humano. Porque essa crise ela é passageira. E aí, aliado a essa questão do capital humano, existe um negócio chamado investimento, recursos financeiros, que também são mudados de direção para poder, de repente, sanar um buraco, um movimento que a empresa não está tendo mais de receita. Mas tudo isso tem a ver com o planejamento, Jorge. O planejamento ele deve ser feito em 3 grandes ondas. Planejamento a curto prazo, a médio e a longo prazo. E nós, seres humanos, temos uma sensação, uma mania de sermos imediatistas. E aí, quando a gente percebe que o nosso planejamento de médio prazo e longo prazo, ele, se bem feito, ele vai suportar esse planejamento ou essa mudança a curto prazo, o imediatismo ele acaba sendo um momento, uma questão que vai passar assim, bem assim, superficial na nossa vida, na nossa empresa, e não vamos ter grandes mudanças. Então, eu diria o seguinte, a gente precisa planejar e está sempre olhando esse planejamento. O planejamento, ele não pode ser um negócio que você faz bonitinho lá, num PowerPoint, numa ferramenta super inovadora da empresa, e aí você esquece, coloca numa gaveta. Não, o planejamento, ele é vivo. Você tem que olhar ele com o seu corpo estratégico, e aí você olhar as questões de futuro, porque o coronavírus, ele está alarmado agora, mas ele já vem de uma situação de potencial no final do ano, com alguns outros países aí, a China mais agora no janeiro, e aí é nesse momento que você vai acionando o que na gestão de projetos a gente chama de gatilhos aos riscos. Você vai vendo aqueles riscos tornarem reais e você vai disparando alguns gatilhos que a gente pode traduzir também para um plano de ação, que está associada ao seu planejamento que foi feito há 5 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há 6 meses atrás, não importa, isso depende do tamanho da empresa, do tamanho do seu negócio, mas é através desses gatilhos que você vai conseguindo superar esse momento de crise, colocando em prática as ações. E a gestão de projetos, ela prega muito isso. Então, eu acho que é muito importante a gente rodar um negocinho chamado, perdão aí a palavra negocinho, mas ele é tão simples quanto, que é o nosso ciclo PDCA. As pessoas fazem um bom planejamento, as pessoas tendem a agir, mas a hora que você tem um momento de fazer um cheque do que você realmente planejou e se está dando certo, as pessoas esquecem. E é nesse momento de crise que é muito importante a gente olhar o nosso planejamento e se tiver que mexer no nosso planejamento, ele foi previsto. Você tem o que a gente chama também na gestão de projetos, Jorge, e ouvintes da Rádio Mantiqueira, a reserva de emergência. Toda empresa deveria trabalhar dessa forma. Quando eu falo toda empresa, eu estou generalizando, mas a maioria de dados estatísticos comprovam isso. Elas trabalham sempre pensando na taxa de sucesso, não na taxa de insucesso. Insucesso tem a ver com você rever o seu planejamento financeiro. E aí, como você suporta isso? Como você suporta um faturamento que cai pela metade, 90%, 70%, através de uma reserva de emergência? E essa reserva de emergência, justamente, ela vai suportar esse momento de crise. E aí eu refraseio o que o Marcelo falou, isso não é para sempre, isso aí, Deus queira, e a gente também tem dados que realmente corroboram com essa minha informação, com essa minha colocação, que é no máximo 60 dias, a maioria dos negócios já vão estar voltando à sua normalidade. Então, é muito importante a gente pensar no planejamento curto, médio prazo e ter uma reserva de emergência para suportar esse momento. Obrigado. Boa resposta, Bruno. Alexandre Espada, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Vou fazer uma pergunta fácil para você, tá? Bem tranquilo. O mundo dos negócios, principalmente a partir da estrutura digital, que hoje é tão importante, voltará a ser o mesmo depois da pandemia? Olha, Jorge, eu acredito que não, tá? Eu acredito que a pandemia ela vai trazer profundas mudanças no modo como os negócios vão encarar, né, os seus modelos, não só de trabalho, mas também a forma como eles operam. Por exemplo, nós víamos acompanhando um crescimento da adesão ao digital
né, que é natural em virtude da evolução tecnológica, né? Então, é natural que essas empresas gradativamente elas passassem a se introduzir nesse contexto. Mas, em virtude desse momento, nós percebemos que as empresas elas começaram a ficar muito mais atentas, inclusive pela necessidade, né, para todo esse contexto tecnológico, para que elas se inserissem de uma forma mais ativa na internet. Eu posso citar o exemplo da minha empresa. Tá? Comparativamente, nós tivemos um aumento de 27% dos acessos em os nossos conteúdos, se comparados a janeiro deste ano. Se comparados o mesmo mês, né, do ano passado, nós tivemos um aumento de 35%. Né? Então, existe todo um mercado gigante a ser explorado por essas empresas que vão encontrar na internet uma possível alternativa para que continuem operando e minimizem os impactos ruins dessa pandemia do coronavírus. Perfeito. Estamos aqui no webinar ao vivo com Marcelo de Elias, Alexandre Correia Lima, Bruno Carvalho, Atício Martins, Alexandre Espada, discutindo gestão em tempos incertos, né? Estamos fazendo reflexões, análise e iniciativas para você através de todas as plataformas que a Manche FM tem, transmitindo pelo ar, pelo streaming, pelo aplicativo, e hoje também fazendo a estreia de mais uma alternativa de transmissão para você, o nosso canal de YouTube. Quero, nesse momento, agradecer ao querido amigo Zé Rogério e aos patrocinadores do Sabadão da Manche, que normalmente, nesse horário, todos os sábados, está sendo exibido, veiculado, ou excepcionalmente, com a sessão do horário para que nós pudéssemos fazer a transmissão do webinar. Muito obrigado. E ao final de cada bloco, nós estamos abrindo aqui para perguntas. Já tem uma pergunta aqui, cada bloco vou fazer o seguinte, vou direcionar a pergunta para um dos nossos convidados, ok? Nesse primeiro bloco, a pergunta é do Flávio. O Flávio quer saber do Marcelo, né? O seguinte, Marcelo, 1 minuto para responder, hein? Como os governos estão se movimentando nesse cenário de mudança tão drástica? Como você vê, por exemplo, né, as mudanças estão sendo feitas por cada governo no mundo para tentar reagir e conter a epidemia, a pandemia do coronavírus. Você acha que essa gestão que eles estão fazendo, as mudanças estão sendo feitas no tempo certo ou tem gente aí tomando mudança em slow motion? Legal, Jorge, e legal, Flávio, que fez a pergunta. Então, na verdade, a gente percebe no mundo diversas ações, algumas muito alinhadas, alguns países se inspirando em outros, talvez pelas boas práticas. Tem se falado muito como referência o que foi feito na Coreia, como atitudes que realmente ajudaram a resolver o problema. Então, o que a gente percebe é uma opinião muito pessoal, né? Porque toda vez que a gente avalia o que alguém fez, é uma leitura pessoal, não tem como ter muita leitura técnica em relação a isso. Mas tentando usar um pouco de tecnicismo, olhando um pouco como que as empresas, as profissionais devem fazer as coisas, então também a gente pode tentar transpassar isso para a questão governamental. Eu percebo que está faltando para muitos países uma visão alinhada nas ações em conjunto. É lógico que os países como, por exemplo, a China, né, que o governo central, uma ditadura, o governo do poder central, ele manda tudo, fica muito mais fácil de ter ações alinhadas. No Brasil, que é uma federação numa dinâmica muito diferente, já é bastante complicado. Então, o que eu percebo, por exemplo, trazendo para a nossa realidade brasileira, é um desalinhamento de ações, né? Você vê tanto o governo federal numa linha de pensamento, dentro do próprio governo federal, o Ministério da Saúde e a própria Presidência da República têm visões diferentes, e as visões diferentes, em linhas gerais, isso não é ruim, desde que todos busquem a mesma coisa, mas às vezes você percebe algum desalinhamento em discurso, desalinhamento em práticas, a mesma coisa quando você olha para os governos estaduais, aqueles que são mais favoráveis por linha ideológica ou por linha política ao governo federal seguem uma linha de trabalho, aquelas que têm declaradamente uma visão diferente, de repente seus governadores são pretensos candidatos a outras coisas no futuro, acabam tendo uma linha propositadamente diferente, a mesma coisa nas prefeituras. Então eu percebo que o grande risco dos países quando buscam essa luta ao coronavírus é o desalinhamento. E quando eu vejo que alguns países conseguem fazer isso com um pouco mais de unicidade, a gente percebe que esses têm mais chance de terem resultado. Porque como combater o coronavírus tem uma questão técnica, sanitária, uma questão médica, mas também é uma opinião, porque é algo novo. Como é algo novo,
A gente não sabe exatamente, não tem uma cartilha, é assim que combate o coronavírus, é assim que combate a questão da saúde, do problema da saúde sem impactar a economia. Então não tem uma cartilha pronta. Então o que a gente percebe? Que as coisas só vão funcionar quando tiver uma visão mais ampla e uma visão de unicidade. O que em alguns países, entre eles no Brasil, a gente ainda tem apanhado bastante. Perfeito, obrigado, Marcelo. Quero aproveitar aqui e registrar no final desse primeiro bloco, nós temos agora 10 horas e 42 minutos, já temos convidados aí junto à nossa plataforma, né? A Patrícia Batistella, muito obrigado aí pela entrada, o Rodrigo Ribeiro de Carvalho, lá em Patrocínio, que é irmão do Bruno, né, Bruno? Irmão do Bruno, obrigado, Rodrigo, Alessandra Freitas, o Thiago Cipoli, o Wagner Martins, todo mundo ligado na gente aí, e a vocês, nosso muito obrigado, a todo mundo que está mandando mensagem. Obviamente, a gente vai, por causa da limitação do tempo, fazer uma pergunta para cada bloco, para cada um dos especialistas. Nós vamos agora dar o nosso primeiro break, e no segundo bloco nós vamos discutir momento de crise, como administrar negócio em períodos desafiadores e de incerteza. Nossos especialistas vão dar dicas para vocês. Voltamos já com um webinar ao vivo aqui na Mante.